Gentili. No programa de hoje, Marcelo Falcão e Tony Garrido. As vozes da sua consciência e buscando o que sobrou do céu. O traje a rigor. Agora recebam ele, que sempre espera alguma coisa de um sábado à noite. Danilo Gentili. Começar logo, é de noite, estamos no ar! Vamos lá? Que legal, olha. Os nossos convidados lideraram as paradas da MTV e das rádios mais de 20 vezes. Eles inspiram milhões de pessoas nas bandas O Rapa e Cidade Negra. E agora estão lançando o trabalho junto, Diguinho. Marcelo Falcão e Tony Garrido. Quanta gente boa, hein, velho? Né? Porra. Isso a gente anda com os bons. Não é nem uma banda, é uma orquestra, cara, cheio dos metal. Quando você decide montar a banda que é dos seus sonhos, né? Aí você lembra dos seus ídolos, né? Um dos meus ídolos é o Tim Maia. E eu falava, pô, pra montar uma banda, depois de vir do Rapa, assim, da história com o Rapa tem, falei, preciso de uma galera que toca mesmo de verdade e que me acompanhe. Esse é o bonde Mofaia Band. Que legal. Vocês estão lançando a música Refletir. A música é do... quem que é o autor? Você, autoria do Falcão, autoria sua. O papai. É verdade. Boa. E o papai, né? E você convidou? Ele te convidou? Como é que foi? Quando eu tava compondo a música, primeiro dar uma boa noite pra todo mundo, dizer boa que noite, Roger, você e sua banda, sempre 1000 graus, tá? E, pô, quando eu tava compondo a música nesse momento de pandemia, Danilo, eu pensava o tempo todo de, quando chegava a segunda parte, eu não queria me ouvir de novo. Aí eu ficava imitando o Tony, pra ver se colava, pra mim, no espelho. E aí, com o passar do tempo, a pandemia foi melhorando um pouquinho. Quando deu, a gente marcou uns estúdios. E eu falava, não posso ficar pensando nisso, tem que botar o meu amigo pra cantar comigo. As pessoas esperaram isso na época do Rapa e do Cidade, mas naquela época a gente estava vivendo cada um mundo e isso não era possível. Eu entendo muito bem. E veio acontecer de uma forma muito natural, depois que eu finalizei o som, que vem de umas pinceladas do meu pai, que sou um admirador ferrenho do meu pai e da minha mãe. E meu pai mandou umas pinceladas na pandemia, finalizei. E aí eu falei assim, pô, teu Tony tem que estar comigo. Legal. Eu chamei de bato pronto, Tuninho, que a gente se chama, eu chamei ele de Tuninho. Veio, e ele merece todos os louros, porque ele fez... Ele fez com que eu pudesse ouvir, não mais eu imitando ele, ouvir ele cantando a parte que eu sonhei que ele cantasse. Todo mundo esperou por esse encontro, hein? É muito mais do que... Ele fez uma música, ele fez uma canção com o pai dele. Quando eu estava falando que era dele, eu falei assim, ele e o Papa, tal, o padre. Mas tem uma história linda que nunca aconteceu. Como é que dois caras que se viram, se conheceram no estúdio, ambos iniciando seus ensaios com as suas bandas, ou seja, eu entrei para o Cidade e fui ensaiar no estúdio em Santa Teresa, um estúdio onde o dono não dava água, ele não dava aula pra gente. Ele cobrava água da bica, o Danilo. Você tá brincando? Pro Cidade Negra, que estava mais tempo, cobrava R$2. E pro Rapa comprava 1. Tinha que pagar pra beber água da bica. estúdio, Não via até a boca, não. Era só 4 dedinhos. Você tá brincando? E aí eu entro no Cidade e começo a ensaiar nesse estúdio maravilhoso, que a gente tem muito orgulho, muita gratidão pelo estúdio dele, por ele, pela água cobrada. Graça, né? E pela água cobrada. E aí, logo um mês depois, começa a ensaiar o Falcão também, com o Rapa. A gente tem... Eu costumo dizer que a gente tem corpos em comum, assim, a gente...
usa corpos em comum, tá? Isso é uma... Explica legal pra ficar legal entendido, pra não ficar... explica essa parada legal pra ficar legal. Eu entendi, mas explica pra Dona Luzia explica ali, e pra Vera da avó. Explica pra ela. Dona Luzia, querida Flor. Diga, Tony. Dona Luzia, primeira coisa é que a senhora é linda. É uma mulher linda, obrigada. maravilhosa, gata. Essa é a primeira coisa. E trouxe uma amiga gata também que torna a noite insuperável. Ou seja, muita coisa pode acontecer com essas duas gatas aí andando por aí. Por São Paulo. Imagina ela saindo daqui pro baile da terceira idade, os velhos, vi vocês na TV, gatinha. Você é uma aposentada. Olha só. Não, então, os corpos em comum que nós utilizamos com muito amor é, primeiro, o Bino Farias, por exemplo, que é o baixista do Cidade Negra, criador, desde o início que também está aqui tocando. O Ferinho, que você vai apresentar outras pessoas. O Ferinho Já nós vamos apresentar a banda inteira. Ele falou do Bino, que o Bino é irmão do baixista do Rapa. Pois então, é, o Rapa. Os dois irmãos são de uma família de músicos. O baixista do Rapa é o mesmo irmão do baixista. Muita coisa em comum. Muita coisa. E ainda tem o Cilinho, que também é um outro baixista, que é uma família de 3 baixistas. O seu Tassilo, que era o pai deles, tocava muito violão também. Enfim, e aí como é que pode, Roger, queridos amigos ali, irmãos, como é que pode, desde o início, a gente ter se conhecido e hoje, depois de 40 anos quase, a gente nunca subiu num palco juntos. Exato. Aqui vai ser a segunda vez que a gente se toca e canta juntos, pela segunda vez na vida, na história. E a primeira foi agora, essa semana. Até eu já estive no palco com o Tony mais vezes do que ele com Do que com o Falcão. Tivemos algumas. Verdade, Mike. Aliás, diga-se de passagem... Pô, Vamos ver lá. Estão puxando muito o saco do Roger. Eu não gosto disso aqui. É pra puxar o meu saco, não do Roger, tá bom? Vamos ver aí o refletir e a gente volta a falar um pouco da música. Vai lá. Melhor dia deve ser hoje. O destino muda, a vida não sabemos sobre o amanhã. Não julgue, sai conhecer. Não haja sem pensar. Não peça sem agradecer. Não critique sem esperar. Não fale sem ouvir. Não desista sem tentar. Resista. impressão. Já vocês vão tocar pela primeira vez na TV essa música aqui. Já. Com certeza. No fim do programa. Já. Agora, o Falcão, é legal essa letra, hein? A gente vive num mundo... não estamos criticando ninguém, mas estou falando uma real que eu percebo. Daniel, eu quero que você seja o que você sempre foi, que eu te admiro já de longa data. Obrigado. A gente precisa fazer média para ninguém. É isso aí. É isso, mas sem média. A gente hoje em dia... Hoje, eu vou falar meu para opinião. de puxar meu saco e para... Obrigado. Mas sabe o que é? Hoje em dia, as músicas, assim, grande parte das músicas novas que surgem é falando de corno, falando de putaria. Agora você pega uma música que fala, porra, não desista, resista. Porra, você tem uma letra. Eu respeito. Eu venho de uma comunidade onde lá o funk prevalece, lá no Rio de Janeiro. Sou nascido e criado no meio de 5 favelas. Tem que ter. Mas é que só tá isso. Não, amo. Assim, respeito. Na hora da festa, me amarro. Toca na festa de criança, toca na festa de amigo, toca na festa junina, pode tocar. Me amarro em tudo. Eu sou uma cabeça bem elástica e eu não tenho essa história de sair de casa para criticar nada. Todo mundo que tá ali fazendo alguma coisa tem o seu propósito, tem o seu motivo e Papai do Céu tem que abençoar ele da maneira que ele tem que ser abençoado. Concordo. Agora, no meu coração, eu sinto falta de poder ouvir alguma coisa que realmente me remete a querer mudar minha vida para melhor, sabe? E depois da pandemia, eu ficava sonhando com essa história que além de resistir, né? A história do resistir é tipo, não julgue sem conhecer, não haja sem pensar, não fale sem agradecer. E tipo assim, eu vejo que ao meu redor isso fez sentido, assim. E vejo que eu continuo educando através da música e dos meus propósitos do dia a dia, esse pensar que, tipo, se você não pensa igual, se você olhar o outro fazendo, talvez você vai conseguir entender o que a gente está tentando te passar. Que é alguma coisa muito maior do que essa vidinha que você está vivendo, que às vezes um agradecimento, eu falei aqui antes, na hora da passagem de som com a galera, eu falei assim, cara, conhecer o mesmo cara que eu, ele vai pensar e vai querer me agradar o tempo todo.
Eu tenho que conhecer um cara que pensa diferente. Boa. Pô, pra somar, pra ver o que diferente é. E a melhor ideia que vence. Eu venho de uma banda, quando a gente fala dessa letra, dessa história, eu venho de uma banda que é o Rapa. A gente... desculpa se alguém algum dia tentou querer fazer a gente para um lado ou para o outro. Eu não fecho, não me agrada, não faz minha cabeça. Não fez aquilo que realmente deveria ter feito. Teve tempo para isso, dinheiro para isso. E você quer que eu abrace? Eu não posso abraçar. Eu posso abraçar meu pai, que conseguiu com puras dificuldades me dar criação, me dar estudo e tudo mais. E eu não posso vestir a camisa que não seja essa da minha criação. Se eu vestir qualquer outra camisa, eu vou estar sendo infeliz para mim mesmo. Então, assim, eu tento seguir aquilo que o Rapa me deu de escola, que é, cara, a gente precisa agradar ninguém para eles darem motivo pra gente, para que a gente fale daquilo que todo dia a gente acorda e fica tomando uma notícia diferente, né? Demais. E tem que ter até cuidado, porque não pode falar mal deles, senão eles brigam, né? Eles falam mal, eles mordem, né? Que engraçado. Se vocês derem motivo pro povo, o povo vai falar de vocês em qualquer situação, hoje, amanhã e depois. Boa. Agora, Tony, quando você recebeu a música do Falcão, o que você achou da letra? Primeiro, eu acho importantíssimo, já que a gente está num papo a 20, né, a 200, e a gente tem a voz de fala aqui, não é que eu não concorde com vocês, não, mas eu acho muito perigoso a gente, você de onde você está, de onde você chegou, eu e o Marcelo, a gente aqui ficar dando qualquer opinião que possa levar uma crítica a algum tipo de música que alguém faça. Acho que... Não fizemos. Não fizemos. Eu falei de respeito, de jeito nenhum, não fizemos. Porque eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo som diferente do meu, Sim. que eu não respeito. Eu respeito totalmente. Eu quero dizer o seguinte, que a bobagemzinha, ela é bacana para quem é bom, para quem é do bem. Ela não faz mal para quem é do bem. A dança, etc. Agora, talvez a palavra certa, a palavra forte, faça muito bem para quem não é tão legal, para quem é do mal. Então, assim, é esse equilíbrio que a gente quer mais ou menos ter, onde a gente respeita tudo que é entretenimento, todas as formas de coisa. Então, assim, sabe, desce, sobe e o forró, tá tudo valendo para quem quer fazer o que quer. E eu tô nessa do meu irmão aqui, que me chamou para cantar com ele uma canção, que ele já me chamou por causa disso, porque ele sabe que, como a gente está brincando disso, ele é um trovão. E pra gente ter... E eu sou chuva, então a gente, quando se juntar, tem uma coisa ali. E esse tipo de música que ele escreveu, não dava para ser um bobão, não dava para fazer bobagem, não dava para... não, é um negócio que vem do pai dele, que vem dele num momento de pandemia, e que fala de uma coisa muito de dentro, sabe? Não vamos perder tempo não vamos perder a potência do que pode ser isso, pelo menos no respeito a isso. Ele sentiu isso, é assim que eu entendi também, e a gente fez de um jeito bem soul, que eu fiquei bem feliz de fazer. Mas na minha onda tem essa celebração da amizade. Eu cantei imbuído de um espírito de muita felicidade de estar realizando um momento que eu também sempre esperei. Eu também sempre esperei, porque ele é meu ídolo também. Ele é um farol para mim também. Assim como Samuel. Assim como o D2, assim como o Charlie Brown, ou seja, o Chorão, assim como o Roger, e tem a turma dele, o Roger tem o Herbert, tem o Paulo, e tem uma galera que a gente vira um farol do outro, né? Um fica olhando para o que o outro está fazendo e admirando e tal. Então, como não tinha chegado esse momento? Na minha cabeça, a minha hipnose na gravação foi de, porra, finalmente. Porque a vida deu tanta volta com a gente. Teve uma hora que a gente, fazendo a mesma coisa, a gente se olhava e falava assim, Teve um momento assim? Teve. O reggae também tem treta, como toda música, porque um exige do outro alguma coisa que acha que o outro tem que ter. Talvez no rock também aconteça isso. O que você chama de treta? A treta é de você perder uma linha de contato direto. E quando você perde a linha de contato direto, você imagina o que você vê, você ouve, mas você não está na parada. Então você começa a criar, você começa a ter impressões e julgar. Pela imagem que os outros passam. E aí, de certa forma, criou uma coisa na gente que... Um dia a gente estava num festival no Rio de Janeiro, Maitá pra Peixe, eu chego para ele e falo assim, aí eu tô tomando uma cerveja, assim, antes de entrar, aí ele passa, assim, quando ele passa, assim, eu falo assim, irmão, chega aí, Falcão. Ele fala assim, não, tô chegando aqui atrás. Eu falei, não, mano, chega aqui, pô, senta aqui, pô. Chamei a Xixa mesmo, senta aqui, pô, toma uma cerveja comigo aqui. Não, Daniel, eu sou muito... Tá escrevendo ele, eu sou muito parecido. Mas chamei a Xixa, falei, mano, senta aqui, pô, vem cá.
Mano, e aí, qual a parada? Tudo Por certo, que... tranquilidade. Me explica aqui, tá com algum Tamo problema junto. comigo? Porque, porra, eu admiro você, admiro tua banda, a gente faz o mesmo trabalho, nossas bandas são importantes, a gente comunica para uma mesma galera, a gente fala pela favela, fala com a comunidade, fala para quem não é favela, e tá abrindo. E qual a parada? Não tem nenhum problema não, tá? Porque a gente... É porque aí você começou. perdeu pra mim no futebol e você começou. ficou assim. Vamos relembrar rapidão, já que tocaram no assunto. É kamikaze. Comentarista do Baba Cosme. Atenção! Que gol! Uma coisa pra comentar. Tony Garrido Nesse momento tão importante. pelo time do Dado e o Reino Animal. E ao fim. Rapa é campeão e o nariz do Guto Goff se abaixa, velho. E ao fim, nós tá aqui. 3-2, maior sofrimento, ganhamos. Maneiro, os caras jogaram melhor, fizeram os 3 gols que tinham que fazer, nós só fizemos 2. E teve briga, inclusive, cadê? Teve briga. Tipo de Recife, Recife que é a terra de canibal, dos devotos do ódio. Muito drible lá. Caralho! Muita habilidade pro É o Diogo. Bira, mano. É meu homem de frente. Olha isso, É isso, pô. Olha isso, mano. Isso aí. Olha isso, Chega mano. junto, Bira. Olha isso, Porra, mano. meu Isso não é zagueiro. futebol. Eu te amo, Você vale Bira. tudo, mano. Love you. Não pode tocar no homem. Você vale tudo, mano. Você vale tudo, mano. Ô, Roger, eu preciso de dar uma desabafada que ninguém nunca soube. Por favor. O que acontece? O Cidade Negra com o pessoal do Barão, eles já tinham um entrosamento. Jogavam todo o tempo. Já estavam no bate-bola bacana. E aí, para poder constar que a gente podia ter uma parceria com alguém, eu tinha sido campeão com o pessoal da bateria da Mangueira, desfilando com a Mangueira. Do lado da minha casa, do lado... Peguei um amor pela Mangueira, todas as escolas do Rio me atendem sempre com carinho, mas eu virei mangueirense. E eu levei os caras, precisava de um clipe, né? Um videoclipe para constar que o cara era músico. Então o pessoal veio, tinha um clipe da bateria da Mangueira, levei a galera comigo. 2-0 pros caras. Chuvinha rolando, viramos para 3-2. Essa é a parada que você veio me perguntar. O que tá acontecendo? Qual que foi? Qual que tá pegando? Olha aí, pessoal, não sei Aí se eu eles dei vão aquela tocar sapatada, juntos no segundinho. final. Tem um Tá bom, não segundinho? sei se até o final vão tocar juntos. Vamos Então- torcer então tem um pra que tenha um segundinho? musical dos dois juntos no final. Então tem um segundinho, né? Agora espera, respira fundo. Respira tá tudo fundo que a galera tá explicadinho. com você. Que é o seguinte, não tá aí registrado que Roger viu isso, Roger participou desde o primeiro. Roger tava lá no dia? Roger tava lá. Você tava lá, Roger? Não tá aí escrito que no primeiro ano, no ano anterior, o time dele tomou de 7-2 do meu time, onde eu fiz 5 gols e ele fez 2. A segunda altas coisa que não tá tretas, escrita cartolagem, é que esse negócio começou de trazer 2-0 gente que o era nosso da time. O Roger falando lá, ó. Hã? Como é que é? Tinha altas cartolagens lá, porque Isso. tinha que ser gente, como ele disse, de artista. Então ele trouxe gente da Mangueira. Isso. Outro trouxe o time do Fluminense. Isso! Daí tinha entravam os Ou federados. seja, só pra terminar essa história, tava 2-0 só os times das bandas. E aí, Não. colocou-se o time inteiro da Essa Mangueira, que não era artista, Eles e são viraram e músicos. ganharam. O baterista da Mangueira. O cara da bateria da Mangueira que tocava com funk lata não era músico? Não, Gi, eram 4, Não? você botou 5. Não faça isso, pô. Ó, pessoal, era muito bom, né? foi muito legal essa dupla Acabou aqui. que acabou aqui agora, foi muito legal. Quem viu aquele show, foi quando o show que vocês fizeram? Foi 7-2. O showzaço. Boa. Essa não vai colar. Vamos mudar de assunto. A banda, quem tá aí? Vamos lá. Vamos lá. Como que chama a banda? A banda é Morfaia Band. Morfaia Band. Deixa eu apresentar um por um. Quem que tá... Tudo bem? Bino Farias na ponta, Boa! baixista do Marcelo Falcão e do Cidade Negra. Legal. E dono de Cidade Negra. E ali... Eu tenho lá atrás, eu tenho o DJ Negralha. Eu tenho o Elias Van Diesel. Vin Diesel, né? Vin Diesel. Aí eu tenho um Boquinha diretamente de Curitiba. Aqui na frente eu tenho meu maestro Ferinha.
Aí tem os caras mais excepcionais do mundo, Arimateia, Davi, o Vini Boni, o Nike. E tenho aqui a Juliana... Não, mas ali falou? Ah, peraí, Marquinho, me perdoa, Marquinho. Marquinho? Marquinho. O Marquinho eu já me liguei, Marquinho, já que ligou, né? é tracker. Venusiano. É tracker, Venusiano. Tracker. Eu tenho que falar do Marquinho, Danilo, porque o Marquinho, em um determinado momento, muito tempo, o meu parceiro de letra foi o Yuka no Rapa, e depois, em determinado momento, quando o Yuka saiu da banda, o Marquinho, falecido Yuka com todo o coração do mundo, o Marquinho assume ali junto comigo, com a banda, a caneta da história, e o Marquinho é um dos meus grandes ídolos. Meu irmão, professor, sofredor, né? Passar de ano, pode ligar lá pro Marquinho que você, qualquer coisa, matemática, português é com ele. E aqui na frente a gente não mostrou ainda. A gente teve um momento maneiro no camarim. Que o irmão da Juliana, minha guitarrista, que eu sempre sonhei ter uma menina... O irmão dela no camarim, que tá ali, ó, o irmão dela ali, cabeludão, ele falou do nosso querido baixista... Mingau? O Mingau, sobre a admiração que ele tem pelo Mingau. Mas peraí. Pode falar. Por que você admira o Mingau? Ele gravou o primeiro disco dos Ratos, pô. Ah, por isso você admira ele? Mas você conhece ele? Conhece e vamos ver se você continua admirando. Vem conhecer ele aqui. Sei? Vai lá, dá um abraço lá, senta no colo dele, vai lá. Vai lá, senta no colo do Mingau. Cuidado com o Mingau. Vamos pedir uma palhinha enquanto ele vai lá, pode ser? Olha aí. Olha só. Que momento bacana. Posso pedir uma palhinha enquanto a gente continua a conversa? Pô, Anjos, você toca pra pode caralho, ser? velho. Por favor. Ih, boa. Agora tive um momento tiete. Dona Luzia, Dona Vera, estão gostando? Estão gostando. Tá bom, vai lá. Vai lá, fica em paz. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, só vida, portas abertas. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Demais, velho. Que banda, hein? Que foda, Uma os sequência, metais. acho que tô atrás, tô todo arrebentado. Ô, Tony, Oi, querido. fala uma coisa. Porra, vocês já falaram, vocês dividiam o mesmo estúdio, pagavam pra tomar água no mesmo lugar. Com que agora, vocês estão com essa música juntos? Ok. Com que vocês se... A identificação que um tem pelo outro. Onde você se identifica no Falcão, onde o Falcão se identifica no Tony? Quais são os pontos de identificação? Eu comecei a história falando dessa admiração de ter visto um cara que estava passando a mesma coisa que eu ali, de ter que ser aceito, né? A banda tinha que escolher outro vocalista para seguir. E aí o Tony bota a cara, que ele era uma banda anterior que chama Banda Bell, que os caras tocavam soul, e eu já vi muito show dele, ele não sabe disso, no Circo Voador. E, tipo, pô, uma felicidade de estar ali olhando outro cara negão, pá, numa história que não podia acabar, que eu sou muito fã do Cidade Negra, de todas as épocas que existiu. Então, eu tava ali como um admirador, um cara que dava 3 calotes, Danilo, para chegar, para poder fazer um ensaio com o Rapa. Ou eu conheci o trocador, ou eu passava por debaixo da roleta, que era uma época que eu tenho orgulho de dizer que era uma época que eu tinha um fundamento. No final, tinha ensaiar com meus amigos, encontrar com esses caras que iam continuar com Cidade Negra. Então, no meu coração, sempre foi uma parada de admiração, de tipo, pô, cara, que bacana que deu certo essa história que os caras escolheram você e você fez o Cidade Negra ressurgir das cinzas por uma história linda que dura até hoje. Então, o Tony, pra mim, nessa admiração é isso. É aquele cara que entrou numa banda que, de certa forma, não tinha vocalista também e que
fez acontecer. Então, eu admiro muito isso. Do lado de cá, engraçado que... Do lado de cá, eu vejo o seguinte. O que me fez admirar, o que eu achei admirável de cara, que eu posso te falar, era a voz. Eu vi um moleque com muita sede ao pote, muito afim, muito determinado e com uma capacidade vocal, com um timbre, com um lugar diferente de voz. E aí eu via no Marcelo uma coisa que ele... Bom, a primeira coisa é que eu fui entender que a gente tinha pai e mãe muito parecido. Esse é um ponto de identificação forte. Porra, foda. Porque ele tá no mesmo lugar que eu tentando furar o bloqueio. Alguns bloqueios que a gente sabia que tinha, que eram importantes. Eu estava aqui, eu cantava numa banda na Zona Sul do Rio de Janeiro. De um jeito ou de outro, isso era muito especial e muito diferente. Tive que quebrar muita parede para isso também. Aí eu comecei a achar muito interessante, porque eu já gostava da voz, mas quando eu comecei a me aproximar de verdade, foi quando eu vi que tinha um cara que estava evoluindo muito sempre. A gente também nunca falou isso e também eu não tenho que ficar falando isso para você porque eu não sou julgador de porra nenhuma. Mas é uma coisa que me admira ver que você está indo, cada vez mais você se esforça em tentar... Agora você está parecido com o Toninho. Você está bonzinho, você está todo queridaço, você está todo família, todo amoreco, todo... entendeu? Um processo oposto, quer dizer, no que eu fico mais radical e mais rude boy, ele tá o rude boy que está entendendo cada vez mais o valor... selecionado. O valor do filho, do amor, da casinha. Tem a ver com o amadurecimento dos dois, de certa maneira? Pô, eu tive o Tom, Danilo. Tom Porque mudou. vocês... Ele teve o Tom, entendeu? O Tom, meu filho, o Tom. Muda mesmo? Muda Cara, tudo. Não mudou, tipo assim, eu lembro de uma frase de alguns músicos que falou: não espere de mim que eu seja aquele cara que escreveu uma música em 92, mas espere de mim uma continuação daquilo ao longo da minha vida. Uma evolução. Uma evolução daquilo que um dia eu escrevi, daquilo que um dia eu fiz, daquilo que um dia que eu acredito. Sabe? De uma história que ela continua. Porque tem coisas que quando ele falou não, não, sim, assim, tipo... Cara, eu não podia abrir esse leque naquele momento. Aquilo que eu acreditava tinha que ser a prioridade maior da história. E tanto é que, tipo, eu passava por lugares onde amigos meus de infância, fui agora numa festa junina onde eu fui nascido e criado, levei meu filho lá para se ralar todo, para cair do parquinho, para cair da escorrega, para sentir toda a vida, tudo que eu vivi na minha vida. E encontrei pessoas que falavam, que me lembravam assim, pô, eu tenho uma banda, um dia essa parada vai acontecer. E pessoas que são importantes para mim até hoje, são pessoas do convívio da minha mãe, do meu pai. E, tipo, eu não podia abrir mão de que aquilo era importante para mim, aquilo me fazia feliz. Tipo, eu não ia conseguir rangar, eu não ia conseguir ter dinheiro para passagem, tá tudo certo. Mas quando eu chegasse lá e encontrar aqueles loucos lá, aquilo ali me deixava feliz. Era maneiro. A conversa, a piada, o humor negro, a zoeira, o caramba... Então, assim, aquilo ali me deixava feliz num grau que qualquer coisa que eu passasse, tentando me formar como técnico de eletrônica, trabalhando em UTI, CTI, qualquer coisa era pinto. Porque, tipo, quando eu encontrava com aqueles caras, a gente dividia uma cerveja. A pior que tinha, mais barata, a gente dividia lá um copinho para cada um, naquele copinho do real. Dividia ali e a gente era feliz com aquilo. Daqui a pouco cada um voltava, sopa de veia. O cara fazia uma sopa lá que era veia do boi lá, um outro era sorteado. Então, assim, aquilo deixava a gente acordado a noite toda para que depois do ensaio a gente pudesse continuar acreditando nesse sonho de ter uma banda, de que ela vai dar certo. Então, eu nunca abri mão nem... não vai dar certo. E qual é o nome da banda? Rapadura. Nunca dei ouvido para isso, cara. Essas pessoas hoje eu cruzo com elas, desbarro com elas. Os que me incentivaram, eu olho no olho assim e consigo ver que ele, tipo assim, pô, mano, que maneiro. E os que não me incentivaram, eu vou falar a frase do Buda, só lamento, sinto por eles, sinto muito, mas eu quis seguir, então é isso. Ô, Tony, você falou durante... Danilo, só uma coisa, Diga. É uma história muito bonita da amizade de vocês. Olha, vem mais uma frase do Buda aí. O que me causa até inveja, né? Porque a nossa relação com o Danilo é péssima, horrível, né? O Igor e eu até pensamos em cagar na toalha dele esses dias. Pra ver se ele roda. A relação é horrorosa. Respeita a dona Luzia que tá aí, respeita a Vera da Avon, A Vera respeita. conhece gente que já cagou em toalha nele. Tony, na sua resposta, você falou, uma das frases foi sem julgamentos. De certa maneira, essa música de vocês refletir, fala sobre isso, né? Hoje em dia estão julgando muito.
Isso é uma coisa muito de personalidade. Você vê que a gente tem uma diferença grande, o Marcelo já é mais da dele. Então, quantos artistas que eu conheço, e depois que eu saquei isso, eu comecei a chegar nas pessoas, nos artistas, e falar assim, e aí, mano, tudo bem e tal? E o cara... E não é nada, e não era nada. Mas... O cara simplesmente não foi falar com você porque ele acredita que tem uma barreira entre você e ele. E não precisa ser de artista mais antigo para artista, mano. De uma pessoa para outra. Né? A gente não se comunica porque... Do que você um dia falou, do que um dia você pensou, do que um dia você... Mas, sabe, eu sou assim, sabia? Não é ser blasé nem desprezar, mas eu tenho medo de incomodar, eu tenho medo de parecer invasivo. E eu falo, puta, mano... Eu sou assim. Puta, o Tony tá lá eu vou chegar lá, vai que o cara nem gosta de mim, eu não gosto de me enfiar a goela abaixo nos outros, então eu fico na minha... É uma maneira que a gente aprendeu de se proteger, de certa forma. De se proteger. Então, eu sou assim, eu fico na minha, e se eu vejo que o cara dá abertura, o que acontece é natural. Só que é o seguinte, depois que uma amizade acontece, aí não para mais. Não é um... Pode zoar. Não é um protocolo de interação social. Sim, então, eu sou meio assim, as pessoas às vezes confundem, mas não é, cara. Eu entendo o que é isso. Só que eu admiro a sua habilidade social que você descreveu aqui. Eu não tenho, eu queria ter. Chegar e trocar ideia, é um negócio muito louco. O que ele tá te falando é o que eu queria te falar. Você tem. É um negócio louco, é uma habilidade que eu não tenho. Olha só, vou te falar uma parada querida, assim, não sei se ele já passou, se o Roger já passou. É uma habilidade. Mingau, todo mundo. Assim, que você chegou com tanta vontade para apertar a mão de um ídolo que foi tão triste, tão decepcionante que eu falei assim, eu nunca na vida, na minha história, eu posso estar cansado, sem comer, eu posso estar virado, eu nunca vou fazer aquilo que aquele cara fez comigo. Eu admirava tanto. Talvez algumas músicas eu até consiga ouvir deles. Mas, como ser humano, naquele momento, ele não conseguiu me cativar. Sabe o que eu percebi que aconteceu hoje aqui? Quando, como ele chama, seu irmão? Quando o Vinícius foi cumprimentar o Mingau, a postura ruim do Mingau, sabe? Vinícius, é o seguinte, velho, me desculpe, eu sei que foi decepcionante você encontrar o seu ídolo ali. Mas tudo bem, tem outros por aí. Tá bom? Desculpe. Não, só foi um desabafo, assim, você me entende, né? É porque tinha pessoas que eu, tipo assim, na música, nossa senhora. Por isso que eu tenho Jorge Ben, Djavan, Tim Maia, como meus ídolos. Mas acontece também, sabe? Eu respeito, não. E a partir daquele momento eu passei a respeitar mesmo. Olha, a conversa tá boa, mas tem que fazer um intervalo. A gente volta com mais Marcelo Falcão e Tony Garrido. Não sai daí. De volta com eles que se uniram para esta música refletir. Marcelo Falcão e Tony Garrido. Posso pedir outra palhinha? Qual que vai? Vocês mandam. É você que manda agora. Sombra da Maldade. Sombra da Maldade? Vambora. Por favor. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que ficou, não desapareceu. A minha vida muda, sempre lenta, como a lua que dá voltas pelo céu e mexe tanto com presente quanto ausente. Eu sei, não sou crente, mas sei o rumo do seu coração. Sobe, cresce. Permita que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, coração. Que o amor. Yeah, man, watch it. Demais. Ô, Tony, você é formado em fisioterapia? Eu não sabia. Eu sou fisioterapeuta, adoro a profissão. Acho a pessoa amarradão é verdade. Não, acontece. Todo mundo que pega o microfone pra cantar, volta. Eu tive história que eu gostava muito de medicina ou de esporte, e aí na hora de formatar tudo isso, já cantando, eu fiz educação física e fisioterapia. Você atende, por exemplo, os colegas da banda falam, pô, tô com uma dor nas costas. Cara, os caras costumavam dizer que eu era fisioterapia, porque ficavam zoando. Mas, né, atendi muito na estrada, galera.
atendi muito lanche lá. É verdade, mano. Mas os caras também forgavam, fala, tô com dor nas costas aí, vai, me ajuda aí. O Cidade sempre foi uma banda muito ativa, muito física. E os shows acontece muita coisa. Então, sempre os cuidados de fisioterapia, eu sempre apliquei ali na galera. Tá rindo por quê, Mês? Você é demais, eu sou seu fã. Você ficou um ano comendo peixe, Falcão? Cara, fiquei um ano comendo peixe, Danilo. Melhorou a saúde? Melhorou o quê? Ou é só porque você... Não, eu Era achei... por saúde ou porque você queria? Não, uma oportunidade que eu tinha de amigos meus que... Um dia eu descobri lá atrás, no passado, quando o Rapa pagou todas as contas que eu devia. Durante 11 anos, nada entrava. E aí eu descobri que, de tanto viajar, a gente acumulou milhares. Milhares leva você para algum lugar. E o Lobato, que aquela lista do Rapa, tinha falado assim, pô, cara, eu fui em Noronha e lá, pô, é um lugar que nem bugre tinha para alugar. Ele falou assim, pô, tu vai se amarrar lá. Antes do Surubão, entendeu? Você já não chegou aí no Surubão? Não, nessa parada aí não. Você foi convidado pro Surubão de Noronha? Isso não existe não, mano. Porque foi convidado. Foi convidado. Só os convidados falam que não existe. Só os convidados. Aí, vamos voltar pro peixe. E o peixe? Aí o peixe. Aí, pô, nessa história aí, cara, fui pra lá, conheci grandes amigos. Doca, inclusive, é um irmãozão. Geraldo Cabeça, Romualdo, Heron. Os caras que são pescadores. E aí eu comecei, Matsushi, meu irmão, e começaram a me levar pro mar. Eu peguei uma manha com a história do mar. Aí eu falei assim, vou dedicar um tempo a ficar sem comer carne. E eu fiquei comendo peixe porque os caras mandavam pra mim. Cooler pelo aeroporto, congelado. Você sentiu uma diferença na vida ou não? Só ficou mais cara, saudável? Eu me senti naquele momento ali sem ficar inventando história. Mais leve. Mas foi nada, opção minha. Metabolicamente, eu tô perguntando. Não, mais leve pra tudo. Assim, menos cansaço pra fazer as coisas. Sem recriminar, porque eu como carne. Sei. Então, assim, fiquei um ano assim e eu agradeço eles por um momento da minha vida eu ter pensado assim, pô, fiquei um ano comendo frutos do mar. Você pesca ainda? Você gosta de pescar? Tem aí o Falcão pescando? Cadê? Todo mundo na vida tem problemas, vários dilemas pra resolver. Meu irmão Geraldo. E aí, presidente, me diz você, se fazer de vítima nesse país não dá. Pô, Geraldo. Pô, Geraldo. Ai, que peixe, mano. Que peixe que era esse aí? Você acha que é verdade ou foi por vídeo? Eu tenho certeza que foi verdade. E isso gerou muito papinho, porque, na realidade, pesca as pessoas pescam. Mais grande que E é mais ou menos assim. Você não acha que o Falcão teria comprado? 6 quilinhos, 6 quilos. Você viu? Eu vi essa parada. E eu sei com quem ele pesca. Que peixe é aquele lá? Aquele é uma cavala. Cavalo, é bom? Eu achei que era o submarino do Titanic, tão pesado. Ele achou! Aliás, diga-se de passagem, mano, assim, Diguinho, a gente já conhece aqui e, na realidade, a gente vê o teu programa por causa do Diguinho. Eu sei, mas obrigado, Tony. Fechou com o Roger agora, e com o Diguinho, não fechou contigo, não? Na moral, mano, aquele maluco que tá aqui, o Igor, eu sou muito seu fã, cara. Eu que sou seu fã, cara. Sou fã demais, cara. Show de comédia com o Igor tá, a gente fala, o Igor vai por último. Depois do Igor não dá pra entrar. Eu já vi a galera lamentando, falando, não, o Igor não. Não, mas o Igor... Eu já vi, violento. Tem uns 3 caras, o Igor é um deles, que depois do Igor não dá pra entrar. Não tem o que você fazer. O Igor vai... Eu tenho Vocês pra vão te querer dizer. me comer, eu acho. Não existe não. Ô, dona Luzia, aqui que você já viu o show do seu sobrinho? Já, eu gosto. Você gosta? Eu vi demais, eu adoro. Primeiro bingo, depois eu. Primeiro meu sobrinho. Se for um amigo sentar na plateia, vai tomar? Olha, depende do momento, né? Mas a maioria toma. Eu tenho que fazer mais uma pausa, Você mas que a gente manda, Danilo. volta pra continuar a conversa e com mais música. Não sai daí. Nós estamos de volta com Marcelo Falcão, Tony Garrido, Refletir. Ô, Falcão, você teve um curta que passou em Los Angeles, foi? Foi, cara. Tem um irmãozão meu, que é o Messi, que não é Messi, não, é MESS, _ Santos,
que é um diretor querido, um irmão, que apostou e escreveu a gente no Festival de Cinema de Los Angeles. Que legal. E aí a gente ganhou como letra e como direção. E o mais engraçado disso, Danilo, eu tenho que agradecer a Hungria e o Pardal. Hungria participa. Participa. Hungria Hip Hop, meu irmão Gustavo, com o Pardal também, que me ajudaram na composição da história. Que o Messi botou essa história e anos antes eu tinha ganho lá no Vidigal o prêmio Com Minha Alma. Que legal. E aí anos depois a gente grava de Vidigal de novo e a gente ganha o prêmio com o céu aberto no Vidigal também. Tem um trechinho do curta aí? Você é alguém soprou pra pra esse mundão, que os meus versos valem mais do que ouro. É tiro certo dentro do coração, chegando antes do choro cair no olho. Imagina a vibe dentro do meu carro, olha a fumaça saindo no teto. Tem vezes que o dia amanhece nublado, mas dentro de mim sempre tem céu aberto. Imagine a vibe e os amigos do lado, sempre correndo pelo certo. Tem vezes que o dia amanhece nublado, mas dentro de mim sempre tem céu aberto. Temos um ator do curta. Estamos ali. Um dos atores do curta tá ali. Essa música fala que as pessoas... Bino Farias. Essa música fala aquela história que só você podia acreditar em você mesmo. Boa. Que ninguém que do teu lado ia falar pra você, vai lá. Mas é sempre assim. É assim, né? Sempre assim. Ô, Tony, você vai lançar um EP com 4 canções. Eu soltei o Vai Agora, que é uma primeira canção desse trabalho que é black music com eletrônica, sem forosidade, né? Faço questão de não fazer reggae. E aí, esses 5 anos que a gente está organizando para essa volta, me deu o tempo de criar um conceito. Estava afim, tinha que fazer, tem que trabalhar também, tem casa, né? E aí eu criei esse álbum, que é um álbum de eletrônica com black, e agora eu vou botar essas quatro no EP. Aí tem uma música com a Ivete também, que é uma música que eu estou bem feliz de ter feito com ela. E na sequência aí vem o Cidade, que já está organizando também uma turnê grandona, álbum novo também. Quando? Já sabe? Agora, final desse segundo semestre e início do primeiro semestre do ano que vem, tem Cidade Negra. Fim do ano, início do ano que vem. Firmeza. Legal. É muito trabalho, muita coisa para botar né, para acontecer, mas está tudo indo, tudo legal pra caramba. Eu indico que as pessoas vejam o clipe do Vai também, que é uma coisa que é bem legal, que fala disso, né? Vai embora. Não tem ninguém que fale o teu destino, você que faz o teu destino. Tô amarradão. Muito bem. O Falcão vai lançar o segundo disco esse ano também. E olha só, Refletir está nas plataformas, em todas, né? YouTube, Spotify, Deezer, tudo. Todo lugar você pode... Tá bom? No Camelô não. Mas tá no Deezer, tá no Spotify, tá em todas as plataformas. O clipe está no YouTube. Lindo clipe. E vocês vão cantar aqui, o Refletir. Sim. Ô, Diguinho, enquanto eles se preparam com a banda pro musical final, justifica seu salário aí, velho. Tô frio, você não quer fazer isso, não? Não. Ô, Igor, pede pra dona Luzia anunciar o musical. Ô, Vera, ô, Magui, você fala Rapa e você fala Tony Garrido, o musical, tá bom? Falcão e Tony Garrido em Refletir. Eu falo Rafa. Não, Falcão. Tony Garrido é você Falcão. e você é o Falcão. Ai, Tá? Então ela fala primeiro Falcão, depois você, Tony Garrido. Tony Garrido. Musical. Musical. Pode falar agora? Vai. Falcão. Tony Garrido, musical. Refletir, Marcelo Falcão, segundo álbum solo. Adagadá, uoi, adagadá, uoi, adagadá, uoi, adagadá, adagadá. Tudo aconteceu, tudo muito rápido, de forma estranha, levando o mundo a refletir, acreditar mais nos nossos sonhos, buscar sentir, interagir, procurar evoluir. Tudo aconteceu muito rápido, de forma estranha, levando o mundo a refletir, acreditar mais nos nossos sonhos, buscar sentir, interagir, procurar evoluir. Peço proteção para aqueles que estão longe e os nem tão longe assim. Tudo nessa vida é importante, que seja eterno e dure até o fim. Peço proteção para aqueles que estão longe e os nem tão longe assim. Tudo nessa vida é importante, que seja eterno e dure até o fim. O melhor dia deve ser hoje. O destino muda a vida, não sabemos sobre o amanhã. Melhor dia deve ser hoje. O destino muda a vida, não sabemos sobre o amanhã.
sem pensar. Não peça sem agradecer. Não critique sem esperar. Não fale sem ouvir. Não desista sem tentar. Resista. Tony Garrido. Tudo aconteceu, tudo muito rápido, de forma estranha. Levando todo mundo a refletir. Acreditar mais nos sonhos, buscar sentido, interagir, procurar evoluir. Tudo aconteceu, tudo muito rápido, de forma estranha. Levando todo mundo a refletir. Acreditar mais nos sonhos, buscar sentido, interagir, procurar evoluir. Peço proteção pra aqueles que estão longe e os nem tão longe assim. Tudo nessa vida é importante, que seja linda até o fim. Peço proteção pra aqueles que estão longe e os nem tão longe assim. Tudo nessa vida é importante, que seja até e dure até o fim. Melhor dia deve ser hoje. O destino muda a vida, não sabemos sobre o amanhã. Melhor dia deve ser hoje. Destino muda a vida, não sabemos sobre o amanhã. Não julgue sem conhecer, não haja sem pensar. Não peça sem agradecer, não critique sem esperar.